Então, o que a gente tem aqui? Gráfico do Bitcoin, a média da praia. Esse é o primeiro que eu vou comentar aqui com vocês. Está fazendo uma acumulação lateral aqui, estava num padrão de acumulação para continuar subindo e, na minha opinião, a gente mantém esse padrão. Então, apesar do movimento de queda recente, nós ainda estamos nesse padrão de continuação de alta, né, no semanal. Enquanto a gente preservar o valor de 108 mil dólares, nós não temos assim grandes riscos de perda de suporte, de tendência de alta semanal, continuação de alta, me mantenho posicionado e espero ter expectativa de continuação de alta. Aqui no gráfico diário, eu queria só pegar aqui no gráfico de 4 horas, deixa eu pegar aqui, vamos pegar o gráfico de 4 horas aqui. No gráfico de 4 horas, um dos melhores indicadores aqui para mim é o RSI, né, sobrevendido, primeiro sinal de sobrevenda dele, né, querendo mostrar que ele está querendo continuar uma tendência de baixa no curto prazo, no gráfico de 4 horas. É um sinal que aparece ali uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. E agora, recentemente, a última vez que ele apareceu, se eu não me engano, foi início de agosto. E agora ele voltou a aparecer esse sinal. Sendo que na última vez foi uma excelente oportunidade de compra. Então, se a gente manter sustentação da tendência de alta semanal do Bitcoin tende a continuar subindo nas próximas semanas, ele tende a segurar ao longo dessa semana, né, a movimentação de preço nessa região. Então a gente está bem distante ainda da principal média aqui, a média de 56 dias. Nós temos ausência de liquidez em 102 mil dólares, 103 mil dólares agora. Então é ali que o mercado geralmente tem suporte, 103 mil dólares. Então é aquela história. Primeiro agora, para falar para vocês, na situação nós estamos 112 mil dólares e 600. Ele pode ainda testar 108, se segurar, manter continuação de alta para o semanal. Se ele perder 108 para 102, manter a sustentação para continuar subindo. Então ele está ainda numa tendência de suporte semanal. Aqui. E basicamente é isso. E agora com o café em mãos aqui, pessoal, eu quero trazer para vocês o conteúdo de complemento daquilo que eu venho falando, tá? Por enquanto, o Bitcoin agora segue em continuação da tendência de alta, manutenção na tendência de alta no semanal, topos e fundos ascendentes. Observação importante, né? Ele está dentro de uma cunha ascendente, e geralmente isso indica continuação da tendência de alta, mas ao mesmo tempo enfraquecimento dessa continuação dessa tendência de alta, ou seja, um pouco de dificuldade, o que traz bastante medo para grande parte do mercado também, porque ele vem fazendo topos e fundos ascendentes, mas ele também, né, tem cada vez fundos mais altos. Então, por exemplo, onde está o último fundo que para nós é importante segurar? É exatamente lá nos 102 mil dólares, tá? Essa região seria muito importante a gente segurar caso ele perca essa 108 mil dólares, tá? Mas enquanto o Bitcoin estiver acima de 108 mil dólares, acima de 102, acima de 98 mil dólares, a estrutura de alta se mantém a mesma. A expectativa é de continuação de alta para o final desse ano e o ciclo do Bitcoin também me parece que pode se estender por mais 3 ou 4 meses. E a gente tem agora a entrada do final do ano, geralmente o melhor período para estar dentro do mercado por causa de rallies de alta, né? Rallies de alta são caracterizados por movimentos breves de correção para novos impulsos de preço. Então, para mim aqui, enquanto o Bitcoin estiver em 102 mil dólares, está tranquilo. Ele tem expectativa de corrigir um pouco até 108, talvez testar os 102 mil dólares, onde tem as ausências de liquidez, geralmente tem mercado e suporte preço, tá? Então, 102 mil dólares, 108 mil dólares, enquanto ele está acima desses níveis, nós ainda temos ainda expectativa de continuação de alta. Mas o mais importante é entender o Ethereum, tá? Por quê? Porque rallies de alta geralmente tem altcoins, né? A temporada de alta das altcoins. E semana passada, as altcoins estavam querendo romper topo, não conseguiram ainda romper o topo histórico delas, mas me parece que o mercado está fazendo uma preparação para rompimento desses topos agora, nesses próximos meses. Por quê? Porque se você for ver aqui, o Ethereum ele mudou a sua expectativa de tendência de baixa, né? Que ele estava ao longo desses anos todos aí, ele estava com as semanas corrigindo todos os valores, né? E agora recentemente ele rompeu e está testando
os topos anteriores como suporte para o mercado continuar subindo. Então, no meu entendimento, o Ethereum está recuando e o mercado total das altcoins também está recuando para construir suporte em cima de topos anteriores para fazer a manutenção de alta e o rally de alta de fim de ano, coisa que já está acontecendo com as techs. Também, por exemplo, eu prefiro hoje aportar em techs porque eu acho que a techs tem muito mais assimetria e muito mais interesse ao apetite ao risco e também muito mais chance de me dar um retorno mais elevado do que altcoins. Porém, não dá para ignorar que o mercado de altcoins também está interessante nesse setembro, que é um mês mais lateral, mês mais de armadilha, né? Institucional, ou seja, a gente chama de mês de arame farpado porque ele faz uma movimentação mais lateral com vários falsos rompimentos, né? E no meu caso aqui eu quero ver, no caso do Ethereum, a manutenção acima dos $3.600, tá? $3.600 seria a região ideal, né? Então, 3.800, 3.700, 3.900, $4.000. Quando ele está mantendo acima desses níveis, na minha opinião, é continuação de alta. Recentemente, dando a oportunidade de conseguir comprar ele barato. Por quê? Porque este sinal aqui de sobrevenda no grau de 4 horas é o que eu adoro entrar no preço, né, do ativo quando ele chega nesse nível, porque é um nível que pode promover um fundo semanal para continuação de alta semanal. Então, ao longo dessa semana, a gente pode ser que a gente venha a ter o sinal de compra ideal para permanecer nos ativos com mais expectativa de alta pela frente, tá? No meu entendimento, o mercado ele está com características de fazer uma acumulação em cima de suporte anterior para continuar subindo, tá? Embora ele possa ter, sim, mais quedas pela frente, mais correções, eu acredito que essas correções tendem a ser muito breves e eu acredito que até uns $3.800, entre $3.600 e $3.800 está muito interessante de comprar com expectativa de rally de final de ano, tá? Então a gente tem que lembrar que a gente está no mercado volátil, a gente tem que aproveitar as correções de 12% ou mais, né, do último topo para se expor no ativo para tentar pegar um rally em continuação de alta. E por que eu acredito que nós estamos no rally de alta, né? É porque eu quero, porque eu acredito, porque eu tenho uma bola de cristal? Não, porque o mercado de tecnologia mostra que nós estamos ainda em um rally de alta, em continuação de alta explosivo.